Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. E aí, bom dia crianças, tudo bem? Animados para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou o professor Júnior, tá? E vou trabalhar com vocês essa semana, tá? Eu sou o professor da escola Zeneida, né? Aqui eu trouxe para vocês verem um mapa que mostra na nossa cidade aqui de Ponta Grossa as 84 escolas que compõem a nossa rede municipal. Provavelmente, com certeza, você estuda em uma dessas escolas. Para que vocês saibam de qual escola eu venho dessa aqui, uma escola bem retirada, chamada Escola Zeneida, que fica numa vila chamada Santa Edviges. Lá eu dou aula para o 4º ano, mas esta semana eu serei o professor de língua portuguesa de todos os alunos do 4º e do 5º ano da rede municipal. Essa é a escola que eu trabalho. E o que nós vamos precisar para a aula de hoje, né? Eu gostaria que você fosse separando aí o nosso material. Caderno, lápis e borracha. Quais são os objetivos da nossa aula? Hoje nós temos 3 objetivos a serem trabalhados. O primeiro deles será ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros. Então, vocês vão perceber que na aula de hoje nós temos vários textos, cada um composto de uma maneira diferente. Também vamos identificar a função social dos textos, ou seja, para que esses textos foram escritos, qual é o objetivo, a que público eles se destinam. E também relacionar os textos que nós vamos trabalhar com ilustrações e outros recursos gráficos, ou seja, tabelas, infográficos e quadros. Nesse tempo de quarentena, nós temos ficado muito em casa e para iniciar o nosso trabalho com os textos, o professor trouxe um texto que fala sobre o brincar, né? Em casa nós temos brincado bastante, né? Nós não podemos sair, esse isolamento social faz com que a gente crie muita coisa para fazer em casa. Uma delas é brincar. Vocês sabiam que brincar não tem único e exclusivamente o objetivo de diversão? Para isso o professor trouxe um texto, olha só que texto legal e colorido, que fala sobre os 10 benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Reparem que esse texto, ele não é organizado conforme como a gente viu nas últimas aulas de língua portuguesa, nas 2 últimas semanas, como a professora Simone, por exemplo, que trabalhou a autobiografia que vocês fizeram, ou a professora Lucimara, que trabalhou com os contos que eram organizados em parágrafos e tudo. Esse texto ele é organizado de uma maneira diferente. Veja que ele tem bastante imagem e ele é organizado, olha, por elencos, né? Foram elencados os 10 benefícios das brincadeiras. Vamos ler junto comigo então? Brincar é coisa séria. 10 benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Primeiro deles, acabam com o tédio e a tristeza. Geralmente a gente vai brincar porque quer sair do tédio, né? Segundo, incentivam a socialização e fortalecem o vínculo entre pais e filhos. A quarentena veio aí para mostrar que realmente isso é verdade, né? Nós estamos em casa, agora nesse momento, sem ter o contato com os colegas da escola e tal, então o vínculo entre os pais e os filhos, ele aparece nesse momento aí com as brincadeiras. Terceiro benefício, estimulam o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, né? A criança que brinca é uma criança que tem energia, então o desenvolvimento dela vai ser com certeza muito melhor. Quarto benefício, desenvolvem o otimismo, a cooperação, o autocontrole e a negociação. Quando nós vamos brincar, nós precisamos combinar com o nosso colega quais serão as regras, como é que vai funcionar, quem é que vai começar, quem é que vai depois. Então, é um benefício também. Quinto benefício, ensinam a criança a administrar suas decepções e a enfrentar as adversidades. Com certeza, né? Não é sempre que a gente ganha. E nas brincadeiras a gente aprende a trabalhar com o autocontrole, que nem sempre a gente vai ganhar, que às vezes a gente vai perder, e a vida é assim.
né? Sexto benefício, ensinam a ter respeito. A criança aprende a respeitar, ouvir e entender os outros e suas diferenças. Nem sempre, né, a brincadeira vai ser de agrado de todos, então é preciso negociar, é preciso conversar e decidir. Sétimo benefício, promovem a criatividade e imaginação. Já pensou, você está num lugar fechado, começa a chover, os brinquedos estão todos em outro lugar e agora, vamos brincar do quê? Às vezes, com o material que nós menos imaginamos, nós desenvolvemos uma brincadeira super joia. Oitavo benefício, estabelecem regras e limites. Nós precisamos entender que na nossa vida, muitas coisas precisam de organização e regras. As brincadeiras estão aí para nos ensinar isso. Nono benefício, desenvolvem a atenção e o raciocínio estratégico. Muitas brincadeiras exigem que a gente fique atento para não cair e não perder, né? E o décimo objetivo, ajudam a manter em ordem a saúde emocional dos pequenos. Então, quando a gente brinca, a gente está tendo uma infância saudável. A criança que brinca é uma criança feliz. Diante de tudo isso de bom que a brincadeira nos traz, para a aula de hoje, que nós vamos trabalhar com textos, o professor trouxe uma brincadeira. Vamos conhecer? Esta brincadeira se chama roleta textual. Reparem comigo, o professor confeccionou uma roleta. Vocês já devem ter visto em vários programas de televisão como que essas roletas funcionam. A gente gira e aonde ela para, nós temos uma atividade, né? Reparem comigo que nós temos aqui a imagem de um remédio, né? Nós temos a imagem de uma família extremamente feliz. Nós temos também aqui a imagem de um golfinho. O Zé Gotinha, vocês conhecem o Zé Gotinha? Ele é o garoto propaganda das campanhas de vacinação. E é justamente uma vacina contra o coronavírus que nós estamos buscando aí para poder voltar às nossas atividades, né? A imagem de um refrigerante. Então nós temos várias imagens aqui. Estas imagens, à medida que o professor girar, elas vão parar num texto. E aí a gente vai trabalhar com o texto. Combinado? Vamos lá? Podemos girar então a primeira vez? Entenderam como vai funcionar, né? Vamos lá, vamos ver qual será o nosso primeiro texto. Olha só, em tempos de pandemia, quando nós estamos falando de buscar uma vacina contra o coronavírus, o Zé Gotinha é nosso primeiro sorteado. Vamos lá então? Olha o texto que nós trouxemos para trabalhar com o nosso mascote, o Zé Gotinha. Reparem, é um texto totalmente diferente de uma narrativa, de uma autobiografia ou de um conto, por exemplo. É um texto extremamente visual, né? Vamos ler comigo que informações esse texto nos traz? Olha lá. Plantão de vacinação. Amanhã, 11/8. Se tem infância, tem vacinação. Contra a poliomielite e o sarampo. 5 unidades de saúde ficarão abertas neste sábado, das 8 às 17 horas. Esta é uma campanha de vacinação feita pela nossa cidade, aqui pela Secretaria de Saúde do nosso município, né? Pela Prefeitura de Ponta Grossa. Então reparem que como os textos podem se apresentar de diversas maneiras. Nós temos inúmeros aqui, ó, que chamam a atenção, inúmeros motivos que nos chamam a atenção para esse texto. É um texto totalmente diferente, mas que traz muita informação. Para ver se a gente entendeu bem, o professor trouxe uma atividade. Um verdadeiro e falso. Vocês gostam de trabalhar com verdadeiro ou falso? Vamos lá. Ó. Após a leitura e compreensão do cartaz da campanha da vacinação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Lá no seu caderno ou no material complementar que você recebeu lá da sua escola, provavelmente você está com esse texto em mãos. Então, se você estiver, responde dentro dos parênteses. Se você não estiver, anota no caderno. Primeira atividade. Todas as unidades de saúde estarão abertas durante o plantão de vacinação. Vamos buscar essa informação aqui no cartaz. Um tempo para vocês responderem. Segunda. A vacina referente a esta campanha protege contra o sarampo e a poliomielite.
Será que esta informação está no texto? Busquem lá para responder. Se for verdadeiro, letra V. Se for falso, letra F. Terceiro, o vírus do sarampo e da poliomielite também causa coronavírus. Será que esta informação está no nosso cartaz? Respondam lá. Quarto, o plantão de vacinação acontecerá no sábado, 11/8, das 8 às 17 horas. Será que é isso que o cartaz nos informa? Lembrem sempre, V se for verdadeiro, F se for falso. Quinto, esse texto é direcionado aos responsáveis pelas crianças a serem vacinadas? Se for verdadeiro, letra V. Se for falso, letra F. Respondeu as 5? Podemos conferir? Vamos lá! Todas as unidades de saúde estarão abertas durante o plantão de vacinação. Resposta falsa. Olha lá no nosso cartaz. 5 unidades de saúde ficarão abertas. Então o cartaz não traz quantas unidades existem e se serão todas. Ele diz que 5 unidades estarão abertas. Então a primeira, falsa. Segunda, a vacina referente a esta campanha protege contra o sarampo e a poliomielite? Verdadeiro. Olha só, aqui nós temos, olha, contra a poliomielite e o sarampo. Terceiro, o vírus do sarampo e da poliomielite também causa coronavírus? Falso, essa informação nós não temos no texto. E por que nós também podemos chegar a essa conclusão? O motivo de nós estarmos tendo essas aulas pela TV é justamente porque o coronavírus ainda não possui uma vacina. E o cartaz conta que o sarampo e a poliomielite já possuem vacina. Repare lá no seu cartão de vacinação, na sua carteirinha de vacinação, você provavelmente já foi vacinado contra o sarampo e a poliomielite. Quarto, o plantão de vacinação acontecerá no sábado, 11/8, das 8 às 17 horas? Verdadeiro, essa informação está aqui, ó. Plantão de vacinação amanhã, 11/8, das 8 às 17. E a última, que também é verdadeira, esse texto é direcionado aos responsáveis pelas crianças serem vacinadas? Sim, essa vacina acontece para crianças muito pequenas, então quem vai ter acesso a esse cartaz são os pais e os responsáveis. Vamos voltar para a nossa roleta? Então agora nós já sorteamos o nosso amigo Zé Gotinha, né? Vamos ver qual será o nosso próximo texto. Olha só, já parou no nosso refrigerante. Vamos ver que texto a imagem do refrigerante nos traz. Refrigerante 220 ml, informação nutricional, não contém glúten. Então eu já consigo deduzir que esse texto ele vem na embalagem do produto, né? É um texto também diferente de uma narrativa, de uma autobiografia ou de um conto, por exemplo, né? Ele traz aqui que uma porção de 200 ml, ou seja, de um copo, contém o valor energético equivalente a 58 calorias, 14 gramas de açúcares, né? Gorduras totais 0 gramas, gorduras saturadas também 0 gramas e sódio 22 miligramas, né? Essa porcentagem de valores que vem aqui embaixo da quantidade, ela é referente, né, a uma dieta de 2.000 calorias, né? O valor diário de açúcar ainda não foi estabelecido, por isso que ele não apresenta. Também traz os ingredientes deste produto, né? Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, reguladores de acidez, ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, corante caramelo 4, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, edulcorante ciclamato de sódio 17 mg e sacarina de sódio 2 mg por 100 ml. Não contém glúten, tem 37% menos açúcares, contém aromatizante idêntico ao natural. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Então você veja, é um texto que traz informações a respeito de um produto que será consumido, né? Vamos ver se a gente consegue interpretar esse texto?
Primeira questão. Observando o rótulo do refrigerante, responda. Qual a quantidade de açúcares num copo de 220 ml de refrigerante? Então, veja, é um texto que foi organizado, mas que eu consigo identificar essas informações. Será que é 22 gramas? Ele está me perguntando a quantidade de açúcares. 22, opa, eu tenho o número 22 aqui, mas ele é referente ao sódio. Então, provavelmente a letra A não é, né? 22 miligramas, olha, novamente o 22 miligramas, mas também é sódio. Opa, não é. 14 gramas, ele quer saber a quantidade de açúcares. Então, açúcares, 14 gramas. Opa, provavelmente é aqui. Por que não é a letra D? Porque lá diz 14 miligramas. Olha, a unidade de medida é diferente. Os açúcares, eles estão medidos em gramas. Então, a resposta certa é a letra C. Onde que essa informação está presente no texto? Aqui. Muito bem. Se você respondeu a letra C, está certinho. Vamos para o número 2? Localize no texto e registre em seu caderno. Então, lá no seu caderno ou na atividade complementar que você recebeu da sua escola, registre 3 ingredientes presentes nesse produto. Busque lá no texto onde essa informação pode ser encontrada. Vamos olhar lá, um tempo para vocês responderem. Tem vários ingredientes, né? E essas informações, elas estão localizadas onde? Aqui, ó, nesta região. Então, os ingredientes, né, a atividade pede para a gente citar pelo menos 3, mas estão elas aqui, ó, água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, sejam eles quais você respondeu, se estão dentro desta parte do texto, está correto. E para qual público esse texto é direcionado? Que público esse rótulo, essas informações nutricionais desejam atingir, né? Para quem eles foram escritos? Será que é para os produtores de refrigerante, para quem produz o refrigerante? Será que é para os consumidores, quem compra o refrigerante? Será que é para os revendedores ou para os distribuidores, né? Quando eu compro um produto, se eu estou aqui com uma lata de refrigerante, os produtores? Não, né? Os consumidores? Provavelmente. Os revendedores? Também não. Os distribuidores? Também não. Resposta certa, letra B. Parabéns se você respondeu a letra B. E assim nós terminamos mais um texto. Repare, nós já trabalhamos com 2 textos. Esses 2 textos se apresentam de maneiras diferentes. Se nós formos lembrar lá do texto da brincadeira no começo da aula, são 3 maneiras diferentes que os textos se apresentam. Então, quando nós falamos em texto, não necessariamente nós estamos falando de escrita, parágrafos, organização por ideias e sentidos, né? Nós temos diversas maneiras. Agora, nós vamos para o nosso próximo texto. Vamos lá? Voltando para a roleta. Olha só, o nosso terceiro texto, ele traz a imagem de um remédio. Vamos ver que texto essa figura nos traz. Bula de remédio. Você sabe o que significa bula? Bula são aquelas informações a respeito do medicamento, né? Vamos ler como que é a bula deste remédio. Vitamin comprimidos, embalagem com 50 comprimidos. Composição: sulfato ferroso, 400 mg, vitamina B1, 280 mg, vitamina A1, 280 mg, ácido fólico, 0,2 mg, cálcio, 150 mg. Informações ao paciente. O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Indicações no tratamento das anemias. Contraindicações: não deve ser tomado durante a gravidez. Efeitos colaterais: pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. Posologia: para adultos, um comprimido 2 vezes ao dia. Para crianças, um comprimido 1 vez ao dia. Laboratório Infarma S.A.,
responsável Dr. R. Dias Fonseca. Esse texto foi retirado desta fonte, né, da Maria Fernandes Coll. Então, vamos reparar, é uma nova forma de apresentação textual, outra maneira de se fazer um texto. Mais uma vez, um texto que traz informações, né? Vamos ver se a gente compreendeu bem essas informações do texto? Primeira atividade, anote lá no seu caderno. Qual a função de uma bula de remédio, né? Para que esse texto serve? Ele serve para dar informações sobre o medicamento, ele serve para emocionar o paciente, serve para curar o paciente ou para contar a história do medicamento. Um minutinho para vocês pensarem. Um texto que emociona o paciente? Não, né? Letra B está errada. Será que ele cura o paciente? Só o texto em si? Provavelmente não. Ele conta a história, esse medicamento surgiu no ano tal. Não, não é uma história. Então, restou para a gente a informação da letra A, dar informações sobre o medicamento. Uma bula serve justamente para isso, para dar informações sobre o medicamento. Número 2. No texto, a palavra composição. Esta palavra significa o quê? O que ela indica? Letra A, as situações contraindicadas do remédio. Letra B, as vitaminas que fazem falta ao homem. Letra C, os elementos que formam o remédio. Ou letra D, os produtos que causam anemias. Então nós vamos voltar lá para o nosso texto e buscar a palavra composição. Olha só, ela está localizada nesta região do texto, né? Onde ele vai elencar aqui, ó, vários componentes, né? Sulfato ferroso, vitamina B1, vitamina 1, ácido fólico, cálcio. Então, as situações contraindicadas do remédio, letra A, não é. Letra B, as vitaminas que fazem falta ao homem, também não. Letra C, os elementos que formam o remédio, provavelmente. Letra D, os produtos que causam anemias, também não. Então, acertou quem respondeu a letra C. Composição indica os elementos que formam o remédio. Na atividade 3, esta bula é do medicamento Vitamin. Para qual tratamento esse medicamento é indicado? Novamente, nós voltamos ao texto. Vamos lá, anote no seu caderno. Letra A, ele é indicado para tratar dores de cabeça? Letra B, para o tratamento de gripes? Letra C, para o tratamento de viroses? Ou letra D, para o tratamento de anemias? Então vamos lá, ele está perguntando qual a indicação do medicamento, né? Então vamos lá para indicações. Dores de cabeça? Não, né? Tratamento de gripes? Também não. Viroses, doenças causadas por vírus? Também não. Indicações, tratamento de anemias. Acertou quem respondeu a letra D. Parabéns, eu sei que vocês estão acertando todas. Na quarta questão sobre a bula do Vitamin, para quem esse medicamento não é indicado? Então olha lá, segundo a bula, segundo o que está escrito no texto, para quem esse medicamento não é indicado? Para pessoas idosas, B, para crianças, C, para mulheres grávidas ou D, para homens? Vamos lá nas contraindicações, né? Para quem ele não é indicado, quem não deve utilizar esse medicamento. Para pessoas idosas? Não, o texto não fala nada disso, né? Para crianças? Também não. Mulheres grávidas? Opa, talvez. Homens, vamos lá? Contraindicações. Não deve ser tomado durante a gravidez. E voltamos novamente para a nossa roleta. Ainda existem 2 textos que não foram sorteados. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui uma família, né? Uma mãe e 2 filhos. A sua família é assim? Vamos dar uma olhada no texto que
que a roleta nos traz? Família. Olha só, vocês sabiam que isso aqui também é um texto? Isso aqui lembra o quê? Isto aqui lembra um dicionário, né? Um dicionário. O nome desse texto aqui é verbete, é uma outra forma de apresentação de textos, né? Segundo o nosso texto, família é um substantivo feminino, né? É um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, olha só, um texto pequeno. Vejam só o tamanho. Isso aqui é um texto, é uma forma de apresentação textual. Esse texto, esse verbete de dicionário, qual é a função dele, né? Será que a função dele é A, entreter o leitor, B, informar o leitor sobre um acontecimento? Será que a função desse texto é emocionar o leitor? Ou letra D, informar o leitor sobre um conceito? Geralmente, quando nós vamos buscar o recurso do dicionário, nós não estamos buscando entretenimento. Então, a letra A não é. Letra B, informar o leitor sobre um acontecimento? Também não. Letra C, emocionar o leitor? Acho que não é essa a alternativa. Informar o leitor sobre um conceito? Sim, o dicionário geralmente nós utilizamos quando nós vamos buscar o conceito, o significado de uma palavra. Então, se você respondeu a letra D, parabéns, você acertou. Número 2. Segundo o verbete, segundo o que está escrito no texto que nós estamos trabalhando, nós podemos afirmar que família é: letra A, um grupo de pessoas que se gostam e geralmente moram juntas. B, formada somente por pessoas que possuem laços sanguíneos? Letra C, formada por todas as pessoas que convivemos? Ou letra D, formada por todas as pessoas que gostamos? Vamos voltar para o texto? Olha lá, ó. Família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, né? Ou seja, que se querem bem, que geralmente compartilham o mesmo espaço. Geralmente, não obrigatoriamente, né? E mantém entre si uma relação solidária. Então, letra A, um grupo de pessoas que se gostam geralmente moram juntas? Ok, eu acho que pode ser uma resposta certa. Letra B, formada somente por pessoas que possuem laços sanguíneos? Não é verdade, às vezes fazem parte da nossa família pessoas que não têm o mesmo laço sanguíneo que a gente, né? Então, letra B vamos eliminar. Letra C, formada por todas as pessoas que convivemos? Não, a gente convive com o vizinho, convive com os amigos na escola e nem por isso eles são da nossa família, né? Ou letra D, formada por todas as pessoas que gostamos? A gente pode gostar do professor, pode gostar da professora e nem por isso faz parte da nossa família. Então, este texto, ele fala que família é um grupo de pessoas que se gostam e geralmente moram juntas. Né? E agora que nós já trabalhamos com 4 textos, não preciso nem girar a roleta. O único que sobrou é o nosso amigo golfinho. Vamos lá então? Golfinho salva vidas. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filippo, como o dócil animal foi batizado, levou o menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Realmente, o mundo animal é surpreendente. Já pensou você ser salvo por um golfinho, né? Vejam só, um outro tipo de texto, uma outra forma de apresentação textual. Vamos ver o que esse texto nos questiona? O texto Golfinho Salva Vidas tem a finalidade do quê? De dar uma notícia? De fazer uma propaganda? De transmitir um ensinamento ou de divertir o leitor? Anote lá no seu caderno. Ele contou a história, né, de um menino que caiu, ou seja, foi um acontecimento. Então ele deu uma notícia? Sim, né? Fez uma propaganda? Não, letra B podemos eliminar. Letra C,
transmitiu um ensinamento? Também não. Geralmente o ensinamento ele vem naqueles textos que possuem uma moral, ou seja, as fábulas, né? Letra D, divertir o leitor? Não, a gente fica até preocupado com relação ao menino, né, sendo salvo pelo golfinho. Então a resposta certa é a letra A. Número 2, este texto, O Golfinho Salva Vidas, foi publicado onde? No livro Filipo e o Golfinho, na revista Fundo do Mar, no Jornal dos Golfinhos ou na revista Zá? Vejam lá, 4 alternativas, A, B, C e D. Quando nós temos um tipo de texto como esse, uma notícia que nós já vimos, nós temos que buscar a fonte, né? Onde ele foi publicado. A fonte geralmente vem aqui embaixo, olhem só. Revista Zá, ano 5, número 42, São Paulo, Pinos, ano 2000. Então a resposta que mais se enquadra não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Resposta correta, a letra D. Parabéns se você marcou essa alternativa. Número 3. E quem é o Filipo que é citado no texto? Olha lá, o pai do menino que se afogou é a alternativa A. Letra B, o golfinho que salvou o menino que se afogou ou o barco onde o menino e o seu pai estavam? A, B, C ou D? Quem era o Filipo, afinal? Vamos buscar no texto essa informação? Olha lá, ó. Filipo, como o dócil animal, foi batizado. Opa, então Filipo era o nome do animal, do golfinho. Então, letra A, o pai do menino? Não. O golfinho que salvou o menino? Certo. Letra C, o menino que se afogou? Também não. Ou letra D, o barco onde o menino e seu pai estavam? Também não, né? Resposta certa, a letra B. Parabéns, eu tenho certeza que você acertou. Bom, então agora que nós já trabalhamos com os nossos 5 textos, nós podemos chegar à conclusão que todos esses textos eram textos informativos, eles tinham características em comum. Quais são as características de um texto informativo? O texto informativo, ele traz brevemente um tema, um fato, ele tem uma linguagem, uma produção objetiva, né? Uma linguagem clara, direta, ele traz informações aos leitores, transmite informações sem duplas interpretações, ele tem uma linguagem mais denotativa. A linguagem denotativa é aquela que significa exatamente o que está escrito, né? Não tem uma figura de linguagem, né? Ele apresenta dados, referências sem a subjetividade, né? Não transmite sentimentos, sensações. Então, resumindo, de uma maneira geral, o autor dos textos informativos ele tem a única e exclusiva preocupação de informar o leitor acerca de algo, informar os componentes de um remédio, informar sobre uma campanha de vacinação, informar o significado de um termo, por exemplo, família, que foi o que nós vimos. Então, essas são as características do texto informativo. Tudo bem? O professor trouxe para vocês uma tarefa. Lá no material complementar que vocês receberam, tem um outro texto que traz outros recursos aqui também. É um texto informativo. Nesse texto informativo, vocês vão ler o material complementar que vocês receberam, realizar as atividades e mandar uma foto para a gente com a atividade que vocês realizaram. O texto é sobre o tráfico de animais silvestres, então realize a sua atividade e envie para a gente. Na próxima aula nós vamos corrigir, beleza? A nossa aula está chegando ao fim, nós já trabalhamos sobre os textos informativos, mas o professor também trouxe uma leitura divertida, é o quadro Leia para mim. Vamos lá? Você conhece a lenda das cataratas? Uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Elas ficam no nosso estado e na lenda se conta a seguinte história. Os índios que viviam à beira do rio Iguaçu, chamados caigangues, tinham devota crença num deus em forma de uma gigante serpente que governava o mundo e as águas, chamado de M-Boi. O deus era filho do poderoso deus Tupã. Os caigangues respeitavam muito M-Boi, e toda vez que alguma punição à tribo acontecia, como a ausência de peixes e água poluída, eles atribuíam esses problemas à ira de M-Boi.
Para parar os castigos, os caigangues, querendo evitar a fome e a angústia, fizeram um trato com o deus serpente. No acordo, todo ano uma bela índia da tribo era oferecida a ele, como oferenda a M-Boi, para assim o deus serpente os abençoar de volta com água fresca para beber e peixes para comer. M-Boi gostou do trato e concordou em selar esse acordo. As índias escolhidas sentiam orgulho da sua tarefa, já que para elas significava um sacrifício honroso pela sobrevivência da tribo inteira. Até que um dia, o cacique da tribo, Igone, teve que prometer sua própria filha Naipi ao deus das águas, pois Naipi era tão bela que reza a lenda que até as águas dos rios paravam quando ela deslumbrava seu reflexo na água. Como foi consagrada ao deus serpente, Naipi viveu em seu culto para cumprir seu destino. Porém, um jovem guerreiro entre os caigangues chamado Tarobá se encantou com a índia Naipi, enquanto admirava a jovem em uma das suas danças típicas indígenas. A beleza e graça de Naipi fizeram o guerreiro Tarobá se apaixonar, e aí começou um romance proibido. No dia da consagração de Naipi para M-Boi, vários preparativos foram armados, enchendo a aldeia de decorações e bebidas como cauim, bebida típica feita de milho fermentado, onde claramente uma data importante e comemorativa iria se iniciar. Porém, muito apaixonados, Tarobá e Naipi acabaram abandonando crenças antigas, sabendo que corriam perigo ao desrespeitar e quebrar o acordo com o enorme deus serpente M-Boi. Mas, para fugir desse destino, Tarobá e Naipi aproveitaram da distração do pajé e do cacique, que estavam embriagados de cauim, além dos demais índios que bebiam e dançavam festejando. Vendo essa situação, os dois aproveitaram essa chance para escapar, e assim foram descendo o rio em uma canoa, correnteza abaixo. Para seu desgosto, M-Boi notou a fuga e ficou enraivecido pela traição, os seguindo o rio abaixo. A serpente nadou e notou onde os dois queriam ir, que era para o rio Paraná, onde era território proibido para o deus das águas. Então, percebendo que Tarobá e Naipi estavam quase chegando no rio Paraná, a enorme serpente pegou o impulso e penetrou o interior do rio, aprofundando até a terra, retorcendo seu corpo com extrema fúria, a fim de acabar com os dois jovens índios. Seu ato violento gerou uma profunda fenda onde as águas caíram e criaram as grandes cataratas. Presos nas águas, a canoa dos dois apaixonados caíram de uma elevada altura, desaparecendo para sempre, onde até hoje nunca mais foram vistos. Mas de acordo com a lenda das cataratas, o grande deus Tupã os teria castigado por todo o teu atrevimento e brigas e os transformou em outros seres. Naipi virou uma rocha, sendo uma das maiores presentes ao redor das cataratas, presa em sua forma para sempre, ricocheteada pelas águas nervosas do rio. Já Tarobá foi transformado em uma palmeira, ficando bem à beira de um enorme abismo, para ficar encurvado sobre a garganta do rio, onde M-Boi foi aprisionado na entrada de uma gruta, nas profundezas da garganta do diabo, onde o monstro pudesse ficar vigiando pela eternidade as suas duas vítimas. E foi assim que surgiu essa maravilha do mundo natural, uma riqueza do nosso estado e da nossa cultura. E essa foi a nossa primeira aula de língua portuguesa da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Na quarta-feira nós estaremos aqui novamente para mais uma aula. Lembre-se da sua tarefa. Beijos do professor Júnior e até mais! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Ali. E qual é a nossa aula de hoje? O que será que a gente vai falar? Bem, olhando aqui na mesa da professora já dá para ter uma ideia, né? Mas vamos olhar o objetivo da aula?
Então, a aula de hoje nós temos que resolver problemas que envolvam as medidas de comprimento, incluindo perímetros, utilizando as unidades de medidas padronizadas mais usuais. Bem, vocês viram aí que nós temos, né, o objetivo de hoje é trabalhar com sistemas de medida e a medida padronizada de comprimento. Bem, mas estamos falando de medida padronizada de comprimento. Nós estamos vendo aqui na mesa da professora alguns objetos, né? Vocês estão vendo aí réguas, essa trena, né? Não, não é trena, esse aqui é um metro articulado. Esse é o metro articulado, né? Que os nossos amigos construtores utilizam. Então a professora vai abrir com cuidado, antes que a gente quebre aqui, né? Vamos lá, bem com cuidado. Então vou dar só uma medida bem rápida aqui, ó. Abrir só um pedaço, não vou abrir tudo. Então esse aqui é o metro articulado, que a gente utiliza lá nas construções, que os pedreiros, né, os carpinteiros também podem utilizar. Nós temos a trena, esse aqui agora é a trena, ó, né, que a gente também usa para fazer medições aí nas construções, né, e tudo mais. Nós temos também fita métrica, né, fita métrica, que é aquela fita métrica que a mamãe, às vezes, se a mamãe sabe costurar e tem uma fita métrica em casa, aqui ó, nós temos a fita métrica também, né, aparecendo para vocês aí, ó, bem grande, também é um instrumento de medida. Nós temos essa régua bem grandona aqui que tem lá na escola, né, vocês já devem ter visto essa régua lá na escola, né, ela é uma régua que tem exatamente o comprimento de 1 metro, então tá aí, né, essa régua, gigante também. Nós temos uma régua um pouco maior que a nossa da escola, né? Mas ela também é uma régua grande, né? Essa régua grande é uma régua, nesse caso aqui, ela tem exatamente 50 centímetros, que é a metade do metro. E aquela famosa nossa régua, a nossa reguinha lá, a de sempre, que a gente usa lá na sala de aula, né? Que nós usamos na escola, que tem, né, de 0 a 30 centímetros. Essa é a nossa régua que a gente normalmente usa lá na escola. Pois bem, então esses aqui são alguns instrumentos que a gente utiliza para medir comprimentos. Alguns instrumentos a gente usa para medir comprimentos curtos, como por exemplo a régua, e alguns outros instrumentos que a gente usa para medir medidas, né, comprimentos muito grandes, por exemplo a trena ou o próprio metro articulado. A gente usa então para fazer as medições de grandes extensões, né? Então esses aqui são alguns dos materiais que a gente usa para realizar essas medições de comprimento. Pois bem, já que nós estamos falando desses instrumentos, a gente está falando do metro, né? O metro é a unidade padronizada. Por que ele foi padronizado? Porque quem já conheceu a história das medidas, né, sabe que muito antigamente as medidas eram arbitrárias, ou seja, elas não eram padronizadas. Era a medida do rei, né? A medida do braço do rei, do dedão do rei, do pé do rei, enfim, eram as medidas que a gente usava no nosso corpo, né? As medidas usadas pelo tamanho das partes do nosso corpo. Só que entra rei, sai rei, o que acontecia? As medidas tinham que ser mudadas, porque às vezes a polegada de um rei era muito maior que a do rei que passou. Ou outra qualquer medida, o passo, o pé, né, de diferentes tamanhos. E isso dava muito trabalho, era uma dificuldade enorme, porque entrava um, saía outro, e aí existia muitas brigas, né, e muitas controvérsias em relação às medidas de comprimento que eles precisavam. Até que um tempo, muito tempo depois, se convencionou. O que significa isso, professora? Convencionou. Eles acordaram, fizeram um acordo de que nós teríamos que ter uma medida padrão. Essa medida padrão seria determinada e todo mundo ia assinar um termo, né, de compromisso de usar essa medida padrão. Então foi lá no século 17, 16, que a gente ouviu, né, as primeiras, que tem a história, né, registra as primeiras ideias do metro. Então se convencionou que esse tamanho aqui, né, que a professora está mostrando aqui nessa régua grande, ele se convencionou então como o tamanho de 1 metro. Bem, mas continuando na nossa aula de metro, a gente já vem, né, vendo as aulas de metro e de comprimento e de medidas arbitrárias, medidas padronizadas, desde o primeiro ano.
você já deve ter visto lá nos outros anos que você estudou essas palavrinhas, comprimento, metro, né, e tudo mais. Vamos dar uma relembrada do que a gente aprendeu lá atrás? Vamos ver aí? Vai aparecer na telinha para vocês. Então, olha aí, nós temos aí a medida, a professora utilizou, aí vai utilizar, né, o slide para mostrar para vocês aí na telinha, mas essa medida que está aparecendo na telinha para vocês é uma medida ampliada, tá? Não é exatamente a medida certinha do centímetro ou do milímetro. Por quê? Porque para a professora mostrar para vocês essa medida, eu tive que fazer uma ampliação, né, de um pedacinho dessa régua aí que vocês estão vendo. Então, por isso que está ampliado. É para dar ideia de como é que a gente vai entender o milímetro e o centímetro. Beleza? Então, vamos lá. Aí, vocês estão vendo 1 milímetro. E para a gente completar o centímetro, a gente vai precisar de muitos milímetros. Quanto é esses muitos milímetros, professora? Vamos ver? Olá, tá aparecendo, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milímetros que virou 1 centímetro. Então vejam aí, quando eu juntei os 10 milímetros, eu formei uma barrinha ali daquele tamanho e ela foi para o lado para justamente destacar para vocês esse centímetro. Então, a distância do número 1 até o número 2, na régua que a gente usa, né, ou até mesmo no metro, na trena, ou em qualquer outro objeto de medida de comprimento, né, que a gente usa, instrumento, vai aparecer lá os números de 1, 2, 3 e assim por diante. A distância de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e assim sucessivamente, inclusive do 0 até o 1 também, é uma medida chamada de centímetro. Por quê? Porque a gente tem 100 pedacinhos desse na distância de 1 metro. Vamos dar uma olhadinha aqui na mesa da professora, com a professora aqui, para me mostrar para vocês, ó. Eu vou deixar aqui na mesa mesmo, não vou levantar, senão vocês não vão conseguir olhar direitinho. Então vejam aqui, ó, essa régua grande aqui que a professora tem na mesa, né? Ela tem exatamente 1 metro. E esses risquinhos que estão aparecendo aí na régua de vocês, ó, todos esses risquinhos, eles são o centímetro. Então, quando eu saio de um risquinho, né, de um risquinho aqui, ó, por exemplo, do 80, eu passo para o 81, essa distância aqui é a distância de 1 centímetro. Tá? Então, aquilo que a professora mostrou na TV aí para vocês, que apareceu na telinha, é exatamente a distância desse 1 centímetro entre um risquinho e outro. Então, em todos os lugares que a gente utiliza os instrumentos de medida, vai ter esses risquinhos, representando 100 partes do metro. Então, esses risquinhos do 0 até chegar no 100, nós temos 100 pedacinhos, por isso que se chama centímetro. Lembrou lá da aula de matemática sobre as medidas que vocês tiveram na escola com as professoras? Então, aqui a gente só está dando uma retomada, né? Muito bem, então a gente viu o milímetro e a gente viu o centímetro. E o metro, professora? Vamos olhar aí na telinha. Então veja aí, tem o desenho, a professora teve que separar, né, em pedaços o metro, porque não tinha como a professora colocar o metro comprido aí, para a gente poder ter uma ideia. Então a professora ampliou também as medidas, elas estão ampliadas aí na tela de vocês, só que para que eu mostre para vocês essa situação do metro, eu dividi ele em 5 pedaços ali de 20 centímetros ampliado. Lembrando para vocês que a professora ampliou essa imagem, tá bom? Então vamos ver lá? Olha, tá andando. Até chegar lá no 100 vai dar 100 centímetros. Então, do 0 até chegar aí nesses 100 centímetros, eu tenho exatamente 1 metro. Então, veja, a gente olhou para o centímetro e o milímetro, a gente olhou para o metro. Mas tem medidas maiores que o metro, professora? Temos medidas maiores que o metro. Vamos ver aí numa outra imagem? Então, nós temos aí uma imagem de um pedaço do mapa aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Vocês estão observando ali que está circulado, na verdade está um quadriculado, escrito ali, ó, Igreja Sagrado Coração de Jesus. A gente chama essa igreja, né, mais assim, popularmente falando, a Igreja dos Polacos, tá? Então, bem ali na esquina, naquela esquina da igreja, até ir lá no Shopping Paládio, naquela avenida que a gente conhece como Avenida Vicente Machado, né? A gente andando na avenida até chegar na porta do shopping, a gente tem exatamente uma medida exata de 1 quilômetro, né? Então, olha, ali vai aparecer para vocês a medida.
1 quilômetro. Mais uma vez, isso lá, parecia 1 quilômetro. Então, essa distância da esquina ali da Igreja Sagrado Coração de Jesus até a porta do Shopping Paládio, na Avenida Vicente Machado, em linha reta, nós temos exatamente 1 quilômetro, tá? Então, tá registrado ali, ó, da esquina até a porta do shopping, 1 quilômetro de distância. Pois bem, 1 quilômetro de distância é quantos metros? Bem, para a gente entender essa relação entre metros, quilômetros, centímetros e milímetros, a gente usa uma tabela que a gente chama de tabela de transformação de medidas. Vai aparecer aí para vocês na telinha também. Então, olha, essa aí é a tabela, tá? Nós temos a unidade, né, fundamental, que se chama metro, e para frente e para trás nós temos os múltiplos e os submúltiplos dessa unidade de medida chamada metro. E nós vimos aí na régua o centímetro e o milímetro, que são menores que o metro. E na distância do quilômetro lá do shopping, né, até a esquina até o shopping, nós temos então o quilômetro, né, que é uma distância maior. A gente não consegue medir distâncias muito grandes observando só metros, a gente tem que olhar também o quilômetro. Pois bem, então olhem aqui na mesa da professora que eu trouxe para vocês aqui essa tabela, né? Que ela é muito parecida com aquela máquina de números que nós fizemos. Lembram da máquina de números que nós fizemos? Então, ela é muito parecida, né? Nós temos aqui, ó, a unidade fundamental metro, que está aqui no meio, e a nossa, no caso aqui a esquerda da professora, né, que é a direita aí da tela de vocês, nós temos as unidades menores, que são decímetro, centímetro, milímetro. E aqui à minha direita, que está aí na esquerda da tela de vocês, vai aparecer o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Quando a gente vai montar e vai transformar unidades de medidas maiores em menores ou menores em maiores, a gente tem que usar essa tabela. Essa tabelinha aqui é muito importante, ela ajuda a gente, né? Então eu vou ensinar vocês a mexer com essa tabela agora, ok? Só para vocês terem uma ideia como que funciona. Então a professora vai colocar aqui, ó, uma pecinha vermelha, aqui um triângulo vermelho, como se fosse uma vírgula, tá? A gente vai indicar esse triângulo vermelho como se fosse uma vírgula. E quando a gente for trabalhar com números, que a gente quiser transformar para cima ou transformar para baixo, essa nossa representante aqui da vírgula, ela também vai caminhar. Ela vai caminhar para onde eu quiser. Se eu quiser, né, o decâmetro, se eu quiser hectômetro, se eu quiser quilômetro. Ou se eu quiser unidades menores também, que é o decímetro, centímetro ou até mesmo o milímetro. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma transformação, então vocês vão ver bem certinho como é que faz. A professora só quis dar uma adiantada aqui para vocês reconhecerem essa tabela, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai olhar para essa tabelinha, vamos deixar ela ali no cantinho. Muito bem, mas como a gente está trabalhando com medidas de comprimento, a gente precisa saber usar. Onde que eu uso, professora, essas medidas de comprimento? Para que serve aprender as medidas de comprimento? Para a gente aprender a resolver problemas nas nossas vidas que precisem desse conhecimento. É para isso que a gente aprende. Então, né, levando em consideração esse aspecto, né, que a gente precisa aprender para também saber resolver problemas da vida diária, a professora trouxe aí um probleminha para a gente resolver. Vamos ver? Então, olha lá. Tá ali o problema, né? E a gente vai resolver ele. Então, o senhor Lobato, ele tem um sítio. E você sabe o que é sítio, né? É aquele pedaço de terra lá no interior, onde a gente cultiva, às vezes, uma horta ou alguns animais, a gente cria alguns animais, né? Então, esse é um sítio. Então, o senhor Lobato tem esse sítio e decidiu fazer um pomar retangular em sua propriedade, né? E nesse pomar, ele ia fazer, né, um plantio de algumas árvores frutíferas, porque é para isso que serve o pomar. O pomar é uma região, né, uma plantação de árvores de frutas, né, por isso que chama pomar. E ele vai cercar esse pomar com uma tela. Mas o dinheiro que ele tem só dá para comprar 60 metros dessa tela. 60 metros linear, né, comprida, de comprimento. Lembra que nós estamos falando de medidas de comprimento. Bem, a gente sabe as dimensões que esse pomar vai ter. Ele vai ter
15 metros de comprimento por 12 metros de largura. A pergunta é, ele vai conseguir comprar essa tela? A gente vai ter que explicar se sim ou se não. A gente vai ter que explicar também o porquê disso. Muito bem, então esse aí é o nosso problema. Lembrando que a gente vai usar o conhecimento sobre grandezas de medidas do comprimento, tá bom? A gente vai usar isso. E para a gente usar, a professora trouxe aqui, deixa eu espalhar um pouquinho mais para cá essas reguinhas, para não atrapalhar vocês e também para olhar, uma folha quadriculada. Por que a gente vai usar a folha quadriculada, professora? Para facilitar a nossa interpretação do problema. Lembra que uma vez eu falei já para vocês em aulas passadas que a gente precisa aprender matemática resolvendo problemas e para isso a gente precisa rabiscar para enxergar conceitos, desenhar e tudo mais? Então, a gente vai usar a folha quadriculada para a gente rabiscar as nossas ideias e ali a gente poder interpretar o problema e saber como resolver. Então, não tem problema nenhum a gente fazer os rabiscos. Eles nos ajudam, tá bom? Então, a professora vai usar agora uma caneta aqui, ó, uma canetinha, um lápis de cor, que você, se você tiver o papel quadriculado aí, que eu acho que você tem lá na sua caixa matemática, lembra que nós tínhamos que fazer a caixa matemática? E na caixa matemática tinha que ter papel quadriculado? Então, se você tem, para ajudar a professora a resolver o problema, você pode usar os teus quadradinhos aí no papel quadriculado e eu uso os meus aqui. E aí a gente vai fazendo junto. Combinado? Então vamos lá. Você pega aí o papel quadriculado, um lápis de cor, né? Um lápis de escrever também dá, uma caneta, o que você tiver aí, tá valendo, tá? Então o nosso papel quadriculado tá aqui. O que dizia o problema? Que dizia que a dimensão, né? As duas dimensões do terreno era de 15 por 12. Então a gente vai fazer agora aqui essa medida, 15 quadradinhos por 12 quadradinhos. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. A professora vai olhar aqui, vamos pegar mais ou menos, vamos marcar um ponto qualquer na nossa malha, então eu vou marcar esse pontinho aqui para começar. Então a gente monta, né, para montar a gente vai ter que marcar ali o pontinho. E a gente vai contar no comprimento 15. Então vamos lá, 15 o quê? 15 espacinhos, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vou marcar o pontinho aqui, ó. Marquei o pontinho de início e o pontinho de final, né, de saída. Então, agora o que eu faço? Ligo. Vou ligar os dois. Pego a minha régua e vou fazer o traço. Faz devagarzinho para não ter o risco de sair tortinho. Ótimo, 15 já fez. Agora falta o 12. 12 aonde? Na outra dimensão, na dimensão agora da largura. A gente fez a dimensão do comprimento, agora a gente vai fazer a dimensão da largura. Vamos contar 12 o quê? 12 distâncias, 12 espacinhos aqui, ó, né? Essa distância aqui é um espacinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paro aqui, tá? Nesse pontinho aqui. Agora a gente vai ligar um pontinho ao outro para fechar a segunda dimensão, que é da largura. Vamos fechar aqui, bem devagarzinho, para não sair torto, né? Segura bem forte aí, bem firme a régua, para ela não dançar. Bem, a gente já fez um comprimento, um lado do comprimento e um lado da largura. Mas eu preciso fechar o retângulo, né? Então agora eu vou ter que continuar para fechar aqui e depois continuar para fechar até lá, ok? Então vamos lá. Como eu já sei aonde está a outra distância, ó, ela está aqui. Então eu vou marcar esse pontinho, porque daqui até aqui eu tenho 15. Então vamos lá. Riscamos aqui nessa linha, ligando até lá. Ligamos. Agora a gente termina ligando outra dimensão aqui, que é a largura. A gente já fez os comprimentos, agora vamos para a largura. Ok, aí a gente fechou o nosso retângulo. Esse retângulo aqui, ele representa o terreno lá, né, que o seu Lobato vai querer fazer, cercar lá o pomar dele. Então, o que a professora fez? Eu fiz o contorno do espaço onde o seu Lobato quer fazer o plantio, não é isso? Muito bem. Só que agora a pergunta é se vai dar para comprar
a tela, que ele só pode comprar 60 metros, o máximo, né, é 60 metros, porque o dinheiro só dá para 60 metros. E agora, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Bem, a primeira coisa que eu fiz foi rabiscar o retângulo, para a gente poder visualizar o terreno que ele vai fazer o plantio. Mas e agora, professora? Desenhei e agora a gente tem que saber quanto que mede esse contorno. Então eu vou pegar aqui, ó, uma linha, né, um barbante, pode ser o que você tiver na sua caixa matemática. Lembra que a professora também já pediu para a gente ter linhas e barbantes dentro da nossa caixa matemática, né? Mas se você não tem aí agora, nesse momento, não tem problema, visualiza aqui junto com a professora e depois você pode fazer em casa para comprovar que dá certo, tá bom? Então o que a professora vai fazer? Eu vou pegar a pontinha do meu, né, aqui a pontinha do meu barbante e vou colocar numa pontinha, num vértice desse retângulo. Então olha aqui, ó. A pontinha do barbante ficou lá no vértice e vou esticar. Vou esticar até essa outra pontinha aqui, ó, até o outro vértice. Pronto, estiquei. Agora vou segurar aqui e vou esticar até a outra ponta lá, até o outro vértice. Pronto, agora seguro lá, de novo para não dançar, seguro, pego o barbante e agora trago para cá. Opa, escapou. Isso, segura bem firme para não escapar. Aí segura o outro vértice, segura lá. Opa, já escapou aqui, segura lá de novo para poder vir aqui agora para fechar. Então vamos fechar o nosso contorno. Pronto, fechei aqui. Aqui deu uma escapadinha, deixa a professora arrumar de novo aqui para vocês poderem acompanhar. Segurando, isso, Muito bem, agora o que eu faço? Eu vou pegar essa pontinha que terminou aqui, ó, essa pontinha, e vou observar o tamanho dela. Então, o tamanho dela ficou esse tamanho aqui. E é esse tamanho que eu quero descobrir quanto que vale. Deixa eu só esticar para vocês poderem enxergar. A professora não trouxe a tesoura aqui agora, mas não tem problema. A professora segura lá, ó. Trouxe lá na pontinha do dedo da professora até essa outra pontinha aqui, ó. Vou tirar a folha de baixo. Vocês enxergam melhor, tá? Opa! Pronto, ó. Esse tamanho aqui, ó, daqui, né, ó, esticadinho. Então, de lá, vai passando por todo esse comprimento aqui. Então, todo esse comprimento aqui é o contorno daquela figura que a professora fez aqui na malha quadriculada, tá bom? Bem, mas quanto vale, professora? Quanto vale esse contorno? Quanto mede esse tamanho que você fez? Bem, agora para a gente medir, a gente vai usar a régua, mas eu não vou usar a régua agora, tá? Porque a professora não cortou, então não tem problema, só quis mostrar para vocês o contorno. E eu também não posso ficar medindo sempre com fio, né? Tudo que eu vou medir o contorno. O que eu faço então para saber a medida desse contorno? Eu posso usar um cálculo, vou fazer um cálculo. E esse cálculo é o quê? É somar as medidas dos lados. Eu vou somar as medidas de todos os lados para ter o total daquele contorno. Então vamos olhar aí na telinha que vai aparecer para vocês? Então aí nós temos a representação da malha, né, lá do nosso terreno que o senhor Lobato vai plantar lá o pomar dele. O que a gente faz? A gente quadricula. Primeira coisa é quadricular. Então a gente quadriculou. No caso da gente, a gente já fez na malha quadriculada, mas se a gente não tivesse feito, a gente poderia quadricular. E agora? Bem, aquele pedacinho ali é 1 centímetro, então cada lado daquele quadradinho vale 1 centímetro. Bem, valendo 1 centímetro, vamos olhar quantos centímetros tem da pontinha de um vértice até o outro pontinha do vértice? Vamos lá? 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, conta com a professora aí. Quando chegar no final deu quanto? 15. Ali no caso são metros, né? Mas a professora, como a professora está trabalhando com a folha, ou no caso aí a telinha da televisão de vocês, a professora está representando como 1 metro, mas ele não é 1 metro real, né? Lembra que ele é uma representação, porque a figura foi diminuída, reduzida, né? Para a gente poder pôr na imagem para vocês verem. Muito bem? Agora, aí tem 15, beleza. Agora vamos olhar a outra parte, outro pedaço. Vamos lá na telinha. Isso, quanto que deu, será? 12. Então, 15 por 12. Parou aí?
Não, né? Vamos ver o resto, continuando. Isso, quanto será que deu? 15. Muito bem, por que deu 15? Olha aquelas ideias que a gente aprendeu lá dos quadriláteros. Os dois lados paralelos de mesma medida. Então, se lá em cima eu tenho 15 metros, como é um retângulo, aqui embaixo eu vou ter também 15 metros. E agora, parou por aí? Não, né? Continua. Vamos lá. Isso, vamos terminar de pôr os nossos pedacinhos para ver que deu 12. Por que que deu 12? Porque, de novo, os lados paralelos de mesma medida, porque a gente está fechando, né, o retângulo ali, então os dois lados também têm a mesma medida. Então, eu tenho aí 15, 12, 15 e 12. E agora, o que que eu faço para achar o contorno dessa figura? Vamos ver? Isso, 15... mais 12, mais 15, mais 12, que no final dá 54. E o contorno da figura é a mesma coisa que a gente diz perímetro. O que que é perímetro, professor? É o contorno da figura, tá? Quando eu vou procurar a medida desse contorno, eu estou procurando o seu perímetro. Então, o perímetro desta região limitada por 12 de comprimento, ou 12 de largura, tanto faz, e 15 de comprimento, nós temos então fechado o nosso retângulo nessas duas dimensões. E fechando tudo, nós vimos que deu 54. Então, o perímetro é 54. Bem, 54 é o perímetro. E agora, será que dá para o seu Lobato comprar a tela? Vamos continuar na resolução aí do problema. Na telinha de vocês vai aparecer. Mas a professora está mostrando aí para vocês agora uma resolução por uma conta, né? Aquela conta que a professora fez lá de mais, eu posso transformar em multiplicação. Por quê? Porque eu tenho dois lados de mesma medida, né? Tanto do lado do comprimento quanto da largura. Então, vejam lá. 2 vezes 15 mais 2 vezes 12... E juntando, então, essa 2 vezes 15, que dá 30, com 2 vezes o 12, que dá 24, na soma, eu acho 54. Então, eu resolvi esse problema também no registro matemático por uma expressão numérica. Então, olhe lá do ladinho que está aparecendo para vocês essa palavra ali, ó, expressão numérica. A expressão numérica é esse cálculo que a gente mistura aí as operações, né? Mais, menos, vezes, dividir, a gente mistura elas. E quando a gente mistura, a gente tem uma expressão numérica. E no caso da multiplicação e da adição, a gente tem que primeiro fazer a multiplicação. Porque eu não posso somar o 15 mais o 2. Por que que não? Porque o 15 é a medida, é uma grandeza de medida de comprimento, né? 15 metros. E o 2? O 2 é a quantidade de medida. Então, eu não posso fazer ali, ó, 2 vezes, daí somar o 15 mais o 2, que dá 17. Não dá, porque eu não tenho 17 nada, né? Eu não posso somar a medida 15, que é comprimento, com o 2, que é uma quantidade solta. Então, são duas grandezas diferentes, então eu não posso fazer a soma primeiro. Primeiro eu vou ter que fazer a multiplicação. Por quê? Porque eu quero a mesma medida. Então, 15 é uma medida? É. Então, 2 vezes essa medida 15 vai me dar uma medida 30. E o outro também. Eu não posso somar, né, o 12 ali com o 15, nem com o 2 do outro lado. Por quê? Porque eu tenho uma medida 12. Eu tenho 2 vezes essa medida 12, que me dá uma medida 24, né? Uma medida 24. E somando o 30 com o 24, eu vou encontrar então o 54. E a resposta é que sim, ele vai conseguir comprar a tela, porque ele vai precisar somente de 54 metros e o dinheiro dele dá para comprar até 60. Então, 54 é menos que 60. Sendo menos que 60, então a gente consegue tranquilamente comprar essa tela e cercar, né, lá todo o plantio do seu Lobato. Ok?
Bem, crianças, agora nós vamos dar uma paradinha na nossa aula de hoje, porque esse objetivo a gente vai precisar de 2 aulas para cumprir ele, porque envolve muitas situações e muitas ideias, né, que a gente vai ter que completar para poder compreender esse uso das medidas de comprimento nos problemas da nossa vida, ok? Então a gente vai se ver de novo neste mesmo conteúdo a aula que vem, ok? Tudo bem? Então a gente fica por aqui hoje. Um beijinho para vocês e até a próxima aula. Vem aí, Geografia. Bom dia, crianças, tudo bem? Estamos juntos para mais uma manhã de aprendizagem em Ciências Humanas. Hoje, o nosso objeto de conhecimento são as instâncias do poder público. Dentro das instâncias do poder público, o nosso objetivo será distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal, canais de participação social na gestão do município, incluindo a Câmara de Vereadores e os conselhos municipais. Poder público, que palavrinha nova, diferente, que nós não costumamos ouvir no nosso dia a dia. Para compreendermos um pouquinho melhor o que é o poder público, o que representa então esse assunto de hoje, a professora trouxe uma raspadinha. Vocês se ajeitem aí no sofazinho de vocês e vamos ver qual é a palavra que irá surgir para nos ajudar a compreender essa instância do poder público. O que significa isso que nós vamos descobrir hoje? A raspadinha ela é muito legal, só que faz uma sujeirinha. Olha só, já está aparecendo a letrinha A. Vamos deixar bem limpinho aqui para a gente compreender a palavra. Lembrando que aproveite esse tempinho para você pegar as atividades, estar lá com a atividade de Ciências Humanas. Assim você vai prestando atenção na aula e já sabendo o que você vai ter que resolver. Olha, a palavrinha já está quase aparecendo. Atenção. Já estamos conseguindo ler. Então agora falta só um pouquinho. Muito bem. Olha só. Administrar é a palavrinha que surge para nós compreendermos melhor o que significa então o poder público, ou melhor, as instâncias do poder público. O que é administrar? Vejam bem. Vamos pensar aí, na casinha de vocês. Tudo funciona, graças a Deus, né? Mas tem alguém, então, ou várias pessoas, nunca é uma pessoa sozinha, né? Normalmente são todos os responsáveis com que você mora, que estão, então, sendo aqueles que administram a casa. Então, eles vão ver quando precisa comprar comida, as contas que precisam ser pagas, os materiais que estão em falta, uma roupa que vocês precisam. Ou seja, toda essa organização, toda essa administração da casa, ela é feita então pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pelo vovô, pelo tio, por todos aqueles que estão aí com vocês, organizando e cuidando para que nada lhe falte. Quando você fica doente, tem o remédio, vai ao médico e tudo isso. Então, vejam bem, tudo isso nós estamos vendo para entender o que significa então esse poder público, essa administração. Podemos ir também lá na nossa escola. Para nós termos aula, tem que ter um banheiro funcionando, tem que ter tudo que é necessário, sabonete. Agora, quando voltarmos, né, lá no ano que vem, álcool gel, tudo, máscara, né, tudo aquilo que é necessário para que você possa ir lá na escola com segurança e que nós possamos ter as aulas dentro da normalidade. Então precisa de papel, precisa do telefone, né? Tudo isso
é organizado por algumas pessoas. Claro que a pessoa que maior responde pela escola é a diretora, mas ela não faz isso sozinha. Ela precisa então do conselho escolar, da APM e também das suas coordenadoras pedagógicas. Ou seja, esse conjunto de pessoas são responsáveis então por administrar a escola onde nós estudamos. Então, todas as verbas que são direcionadas à escola, é passado então uma enquete, né, uma pergunta sobre quais são as maiores necessidades. Então, a diretora, junto com o conselho escolar e a APM, fazem a decisão do que será melhor investir e comprar ou adquirir para que essa escola continue funcionando bem. Portanto, instâncias do poder público são os vários órgãos que nós precisamos ter na nossa cidade para que ela funcione bem, para que todas as necessidades da população sejam atendidas. Então, vejam bem, município. Vocês lembram que a divisão menor do nosso país é o município. E dentro do município, essa divisão administrativa de um estado, distrito ou região com autonomia administrativa e que se constitui de certos órgãos políticos e administrativos, nós vamos conhecer o primeiro, que é o poder executivo. Dentro do poder executivo, então, existe o prefeito e os secretários. Agora, nós vamos colocar aqui, então, à frente dos nossos poderes, aqui o prefeito, representando então essa representatividade maior do poder executivo. Ele não está sozinho. Lembra que a professora falou? Lá na casa de vocês, a mamãe também não cuida de tudo sozinho. O prefeito, ele precisa do auxílio dos secretários. O número de secretários, ele não é definido por nada. É cada prefeito que vai decidir quantos secretários serão necessários para que ele possa, então, administrar de forma coerente, com qualidade, esse município. Os secretários, então, vão ser aqueles que vão olhar com um pouco mais de atenção para a saúde, para a educação, para as obras públicas. Portanto, fica dever do poder executivo, na figura do prefeito, realizar as obras. Quais obras? Bem, podem ser obras sociais, né, de ajuda à população, ou podem ser obras mesmo, construção de estádios, de hospitais, de escolas, de parques, tudo aquilo que a população então precisa para uma vida com qualidade dentro do município. Então, nós vimos agora que o prefeito, ele então representa esse poder executivo. O prefeito, ele é escolhido pelo povo. De 4 em 4 anos, nós temos as eleições municipais que vão então escolher qual será o prefeito ou prefeita que estará então à frente do município. Portanto, então, é o prefeito que irá executar e fazer, ou seja, colocar tudo em prática dentro do município. E ele não faz isso sozinho, ele precisa também da Câmara Municipal. E aqui a professora vai colocar os vereadores. Então, os vereadores são o representante do poder legislativo dentro do município. Esse poder legislativo, ele então é representado pelos vereadores. Os vereadores, eles também são eleitos pelo povo de 4 em 4 anos. E enquanto figura política, o vereador, ele tem 4 funções bem visíveis. Ele precisa legislar. O que é legislar? Então, a Câmara de Vereadores precisa pensar projetos de leis que façam a melhoria da vida da população. Então, os vereadores e vereadoras são aqueles que devem estar pensando diretamente então na sua população
para que as necessidades sejam supridas. Ele também tem uma outra função bem clara, que é fiscalizar. Ele vai atender todas as ações do prefeito e também dos secretários. Se ele ficar com alguma dúvida em alguma coisa, então os vereadores podem chamar, né, o prefeito e seus secretários e secretárias para prestar então algum esclarecimento, alguma coisa que vá prejudicar ao invés de ajudar. E também eles podem, uma outra função dos vereadores e vereadoras é o de sugerir. Às vezes o problema municipal é algo que não pode ser resolvido com uma lei porque vai ferir algo maior, uma lei maior ou a Constituição. Então o vereador e a vereadora eles podem sugerir ao prefeito que tome determinada atitude diante de algum problema, certo? E por último e mais importante, então, é essa representação. O vereador e a vereadora, eles devem representar o povo, perceber bem as necessidades dos grupos de toda a população de modo geral. Lembrando que o poder público, então, é esse conjunto de órgãos que estão voltados para a organização do município. E agora, por último, nós veremos o judiciário. O judiciário é representado pelos juízes. Vejam que desde o surgimento, lá quando nós começamos a viver em grupo, houve a necessidade de resolver conflitos. Vamos voltar aí para a casa de vocês? Quando dá uma discussão entre os irmãos, sempre tem que existir alguém que vai vir, né, neutro, e tentar ajudar a decidir todo esse impasse. Dentro do município, essas pessoas, então, elas são chamadas de juízes e elas representam o poder judiciário. Esse poder judiciário, então, que hoje ele é representado pelos juízes, né? Já houve toda uma evolução aí da nossa vida em comunidade, em sociedade, são os responsáveis por fazer com que se cumpra então as leis. Ou seja, o poder executivo ele vai fazer, o poder legislativo vai pensar nas leis e projetos de ajuda à população e o poder judiciário vai cumprir, ou seja, vai ser aquele que, embasado na lei, vai dizer se está tudo certo e se todos estão cumprindo com as suas obrigações. Portanto, qualquer conflito que exista na nossa sociedade será então o poder judiciário que irá tentar resolver tudo isso com justiça. Para vocês se situarem, lembrem lá aqui em Ponta Grossa, nós temos a nossa prefeitura, lá no bairro da Ronda. Um pouquinho mais para cima nós temos a Câmara Municipal e aqui então o Poder Judiciário está representado pelo nosso fórum, que fica lá na Vila Oficinas, certo? Bom, lembram que a professora falou que nós temos várias divisões no nosso país. Então, o município é a menor divisão do nosso país. Dentro dele, nós temos também os estados, que são divisões um pouco maiores. Lembrem lá das outras aulas anteriores? O estado do Paraná possui 399 municípios. Então, a professora estava explicando tudo isso dentro do município, em especial o município de Ponta Grossa. Já o estado do Paraná, então ele tem o município de Ponta Grossa, o de Londrina, o de Maringá, o de Curitiba, de vários municípios, 399. Ou seja, precisa também de uma organização. E como nós já vimos, ela não acontece sozinha. Então, novamente entram as organizações do poder público, ou seja, esses três órgãos, também legislativo, executivo e judiciário, porém, que irão então organizar e atender toda essa administração a nível estadual. Então vejam bem, dentro lá do poder executivo no estado, nós teremos o governador e os secretários. Vejam bem, vamos agora então preencher dentro do nível estadual.
Então, dentro do nível estadual, existe o governador, podendo ser governador ou governadora, e então ele será o representante principal do Poder Executivo. Também não faz nada sozinho, precisa dos secretários que irão auxiliá-lo a executar e a fazer com que tudo aconteça de forma satisfatória dentro do Estado. Vejam que é poder do Estado, ou seja, é obrigação do Estado fornecer à população educação, principalmente, né, saúde e segurança. Portanto, é dentro do Poder Executivo que essa ajuda vai chegar até os municípios, né, por meio de várias formas, projetos, o envio de dinheiro e etc. Então, esse Poder Executivo, ele não trabalha sozinho e precisa também do legislativo lá a nível estadual. Esse poder legislativo, ele é representado então pelos deputados estaduais, que irão, junto com o governador, pensar em leis, ou seja, em projetos também que irão auxiliar a população a nível de estado. Claro que todos esses projetos nunca devem ferir nem a instância municipal, muito menos a nossa Constituição brasileira, que é o máximo em leis que nós temos que respeitar. Então, cabe aqui ao Poder Legislativo do Estado, representado pelos deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa, que no nosso caso, tudo isso situa-se na cidade de Curitiba, aqui bem pertinho de nós, essa responsabilidade então de pensar leis e também fazer essa análise de que as leis não firam nada municipal nem federal, certo? Dentro do nosso estado também, então nós vimos o legislativo, nós teremos o poder judiciário. Lembrem lá que tudo é necessário que uma pessoa neutra, né, um representante neutro venha resolver qualquer conflito que possa acontecer entre a função de cada órgão público, seja ele o executivo ou legislativo. Quando nós falamos a nível de estado, os nossos juízes, ou melhor, os juízes que trabalham lá, né, eles são chamados então de desembargadores. Portanto, vamos colocar eles lá no nosso lugarzinho. Lá nos tribunais estaduais, todos os juízes que fazem parte desses tribunais são chamados então de desembargadores. E eles então serão responsáveis, como aqui no município, para que todas as leis a nível estadual sejam cumpridas. Então, cabe a esse Poder Judiciário essa decisão de que tudo está ocorrendo de forma satisfatória. Bom, agora nós temos uma divisão maior, que no caso, que é o nosso país. O país é esse território habitado por uma coletividade em esfera macro, ou seja, ele compreende uma nação. O país, então, é esse conjunto lá dos estados e dentro dos estados, os municípios. O nosso país é o Brasil, oficialmente chamado de República Federativa do Brasil. República quer dizer isso, coisa pública, coisa de todos. Portanto, então, esta república, ela é para todos, né? E de todos. Portanto, o primeiro poder, sendo ele o poder executivo, ele estará representado pelo presidente e os seus ministros. Vejam que lá no município e no estado, nós vimos que a figura máxima, então, no município é o prefeito, no estado é o governador e aqui o presidente. Uma coisa que a professora quer deixar bem claro é que tanto o prefeito ou prefeita, governador ou governadora, presidente ou presidenta, eles são escolhidos pelo povo de 4 em 4 anos. Não nas mesmas eleições, elas são separadas, porém é o povo que vai escolher esses representantes, certo? Aqui, dentro das atribuições do presidente, então ele vai
definir investimentos, orçamentos, vai manter comunicação com os outros países, vai definir desembargadores e assim por diante. Também não vai administrar tudo isso sozinho, ele vai contar com a ajuda do Legislativo e prestem atenção que aqui nós estamos falando de duas figuras ou dois representantes, tanto os senadores quanto os deputados federais. Então, eles vão estar à frente, pensando então em projetos muito maiores a nível de país, né? Para que tudo isso aconteça de forma com que uma nação viva de forma coerente e bem positiva. Vejam bem, outra coisa que a professora quer deixar bem claro é que tanto os vereadores quanto os deputados federais, estaduais, quanto os federais e aqui os senadores, eles são escolhidos. O prof vai colocar assim, para que não fique nada tampado. Eles são escolhidos pelo povo de 4 em 4 anos por eleições, então, que acontecem para que a própria população escolha esse representante. Então, eles ficarão responsáveis por leis, né, garantindo então que se cumpra vários projetos para que a nação tenha tudo o que ela precisa. E como poder executivo dentro do país, nós temos o Superior Tribunal Federal e aqui então os juízes serão chamados ministros. Há uma coisa que a professora quer deixar bem claro: dentro do poder judiciário, juízes e desembargadores, eles não são escolhidos pelo povo. Eles são, então, passam por um concurso aonde eles vão ser aprovados ou não para essa função, tanto os juízes como aqui os desembargadores. E no caso do Supremo Tribunal Federal, quem escolhe os ministros, no caso será então o presidente, que vai sugerir nomes e então esses nomes serão aprovados ou não pelos senadores e deputados federais, ok? Então, completando aqui a nossa organização do poder público dentro do país, nós temos o judiciário, que são representados então pelos ministros. Eles então, como instância maior da justiça brasileira, porque claro, ela também tem várias subdivisões, vão garantir para que a Constituição seja cumprida plenamente, para que todos os direitos sejam garantidos de toda a população, certo? Então agora, prestem bem atenção. Lembram lá? Nós temos 3 fileirinhas representando município, estado e país. Lembram que a professora falou? A divisão maior, então, é o país. Dentro do país existem os estados e dentro do estado existe o município. E agora você vai relembrar comigo todas essas funções e tudo que é importante para essa organização pública, essa organização dos órgãos públicos. Vejam lá então que dentro do município existe o executivo, representado pelo prefeito, prefeita, secretários e secretárias, o legislativo, representado pelos vereadores e vereadoras, e o judiciário, que são então representados pelos juízes. Executivo, prefeito e prefeita ou vereadores e vereadoras são escolhidos pelo povo, juízes por concurso e tudo mais. Estado. No estado também temos o poder executivo, representado lá pelo governador e secretários, escolhidos de 4 em 4 anos, e pelos deputados estaduais, também escolhidos de 4 em 4 anos. Poder judiciário, então, os juízes serão desembargadores, também que passaram por concursos e nomeações, certo? E agora, a nível de país, nós teremos lá, como representante executivo, presidente, né, e presidenta e ministros,
ou ministras, representando então todo esse auxílio que precisa para que as coisas sejam executadas a nível de país. O legislativo, representado pelos senadores e deputados federais, também eleitos de 4 em 4 anos, sendo escolhidos pelo povo tanto o presidente quanto os senadores, e o judiciário, que no caso representado então por ministros, também juízes, que serão nomeados pelo presidente e aprovados ou não pelos senadores, certo? Olha, muito importante todos esses órgãos públicos, né, que vão promover com que a nossa vida enquanto município, estado e país possa acontecer de forma bem satisfatória e suprindo todas as nossas necessidades dentro de educação, saúde e segurança, certo? Um beijo para vocês, obrigada pela participação de todos, bem atento na hora de resolver as atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau!